Olá pessoal, então falando agora sobre a questão 5, a última questão a que se refere ao primeiro texto, ao texto 1 da prova, ok? Vamos lá ver o que acontece, o que pede no enunciado? Assinale a alternativa em que a pontuação está correta e mantenha o sentido do texto. Então a A já está incorreta, por quê? Porque essa vírgula, ela marca, ela faz uma separação do verbo poder e olhar, que na verdade é o mesmo, né? Que se pode olhar. Então quando eu penso assim, o que eu posso fazer, né? Que nesse dia, olhar e reconhecer. Então, eu não posso colocar essa vírgula porque ela separa o verbo olhar, né, que é uma espécie de complemento do verbo poder, ok? A alternativa B, no entanto, eu vou ler com vocês, depois a gente vai voltar lá para o texto, porque é uma alternativa que eu vou precisar olhar no texto, porque ela, em tese, não estaria incorreta, mas eu preciso ver se ela preserva o sentido do texto. Olha lá o que fala a alternativa B. Olhando de perto, no entanto, lá no terceiro parágrafo. Então ele vai voltar, vai olhar lá para o texto para ver se no texto, no terceiro parágrafo, né, muda o sentido, né? Se tem assim, esse sentido de no entanto, interrogação. Vamos lá? Olha lá. Visto da janela, olhando de perto, no entanto, reticências. Aí ele vai falar que todos os dias parecem iguais, mas aí olhando de perto, no entanto, aí ele vai começar a falar de todos os dias, segunda-feira, terça, quarta e assim por diante. Então você repara que quando a gente vai olhar para o texto, no original, no texto original, depois, no entanto, tem reticências. Por que reticências? Porque reticências ali vai marcar, é aquela pontuação que vai marcar o que os outros dias da semana significam, né? E aí, na alternativa B, está incorreta. Por quê? Ele usa o ponto de interrogação, ok? Muda completamente o sentido do texto. Então vejam, se você fosse falar em termos de correção gramatical, não teria problema, né? Poderia ser isso. Agora o problema é porque lá no enunciado ele fala mantém o sentido original do texto. E aqui não, aqui altera, né? Lá ele dá reticência falando que vai indicar o que significam os dias da semana e aqui tem uma interrogação, criando uma pergunta que não tem sentido algum. Vamos lá para a alternativa C? Diz assim, um dia da semana, sábado, era pouco para o brasileiro comer feijão gordo. Pessoal, alternativa correta, alternativa C. Lembrando que os parênteses também funcionam como pontuação, certo? Nesse caso, a gente vai olhar agora para a alternativa, vai ver que o dia da semana que ele se refere é o sábado. Então, os parênteses servem aqui para falar qual é o dia da semana. Vejam que se ao invés de parênteses ele tivesse colocado as vírgulas, teria o mesmo sentido. Ou travessões, né, dois travessões, mesmo sentido, ok? Então os parênteses aqui servem para quê? Para justamente marcar que dia era esse que ele estava se referindo. Um dia da semana, que é o sábado, né, era pouco para o brasileiro comer feijão gordo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.